retornar a esta casa, né? Eu sempre lembro que essa casa foi a primeira que me acolheu num momento de dor. Isso há mais de 30 anos atrás, onde aqui eu recebi um atendimento fraterno, né? E a partir daí eu comecei a buscar mais respostas, né, na nossa doutrina espírita. Daqui eu fui lá para o Lar Joaquina, onde estou até hoje trabalhando, né? E, então a doutrina espírita me ajudou muito, e ela pode ajudar todos nós, né? E nós chegamos na doutrina espírita, a grande maioria, né? Claro que não é todos, né? Mas eu faço parte dessa maioria, chegamos pela dor. Eu cheguei por caso do desencarne da minha mãe através do suicídio, e eu não conseguia entender, me senti muito culpado de não poder ter ajudado, né? E comecei a buscar respostas. E eu lembro de uma senhora, há muito tempo atrás, há uns 4, 5 anos atrás, no atendimento fraterno lá do Lar Joaquina, que ela me fez o seguinte questionamento. Ela disse assim: olha, eu estou agora há 3 anos assistindo palestras, lendo livros, estudando doutrina espírita. Ela disse assim: eu agora já me considero uma espírita. E eu queria perguntar para o senhor se a partir de agora nada mais de ruim vai me acontecer. Aí eu estive conversando com ela amorosamente, né, explicando que, na verdade, nós podemos até sair aqui agora da palestra e acontecer algo difícil para a gente, né? As dificuldades vão continuar, porque aqui nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Ainda um mundo inferior, a Terra ainda é um mundo inferior na escala dos mundos, né? Compatível com a nossa evolução, que também ainda somos muito inferiores, né? Então nós precisamos, se estamos no mundo de provas e expiações, nós vamos passar sim por provas. É normal, é natural, é necessário que a gente passe. Agora, o que o Espiritismo muda é a forma da gente ver essas provas, né? A forma da gente enxergar isso, como nós realmente reagimos diante das provas, né? E por isso, então, o bem sofrer e o mal sofrer, né? Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, né? Leon Denis nos explica no livro A Dor e o Destino do Ser, que se não existisse a dor no mundo, sofrimento, né? Dor é algo que qualquer farmácia tira, né? Um paracetamol, a gente compra dor. Agora, o sofrimento e a dor moral, essa é mais profunda, é mais dolorida e mais difícil, né? Mas Leon Denis nos fala, né, que se não existisse a dor, nós não teríamos como provar a nossa fé, a nossa coragem e a nossa capacidade de enfrentar os desafios. Nós não cresceríamos, porque a dor é como se fosse uma professora, né? A dificuldade, a prova, é ela que nos dá a oportunidade de nós nos autoburilarmos, né? nos aperfeiçoarmos, né? Então a dor é necessária. Também, um dia lá no Lar Joaquina, uma senhora me perguntou se era verdade que espírita gosta de sofrer. E aí, é claro que não existe, isso não é questão de ser espírita, nem cristão, não, que seria a mesma coisa. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Como é que nós vamos gostar de sofrer, né? E aí ela completou a pergunta: nem que não gosta de sofrer e que não chora também diante da morte do ente querido, né? Então, nós procuramos aprender com a dor e tirar os ensinamentos que a dor nos traz. Isso é diferente, né? Não é que a gente goste, mas a gente procura aproveitar. E a questão de não chorarmos diante até da morte, do desencarne de um ente querido, também não é verdade. É claro que nós choramos, é claro que nós temos sentimentos e é preciso expressar o luto, né? Nós não vamos negar que estamos sentindo dor ou sofrimento, nós temos que expressar isso. Isso faz parte. O que a gente tenta não fazer é não nos desesperarmos, o que é diferente.
Porque quando nós nos desesperamos, nós damos um atestado de falta de fé. Porque se nós sabemos que Deus é um Pai de amor, de misericórdia, e que Cristo está por nós, nos dá todas as ferramentas para a gente trabalhar e evoluir, se nós sabemos que o reencarne com os nossos entes queridos é absolutamente certo, por que nós vamos nos desesperar? Não temos por que nós entrarmos no desespero. Agora, a gente pode, naquele momento, ali sentir, chorar mais forte, sentir que faz parte, mas não nos desesperar. Porque nós estamos aqui de passagem, né? Isso a doutrina espírita nos prova que o reencontro é certo, que a nossa passagem aqui é muito rápida em relação à eternidade, né? Porque somos espíritos imortais. E esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de uma médium que psicografa livros, e ela comentou que ela perguntou para o mentor dela se ele não tinha muitas outras coisas para fazer, porque ele ficava sempre com ela, sempre atendendo ela, psicografando, e ele, como é que pode? Ela disse assim, se dedicar só a mim. E a resposta que o mentor deu é interessante para a gente fazer uma reflexão. Ele disse assim, uma vida inteira ao teu lado é um dia na eternidade, representa um dia na eternidade. Não é nada, é um flash, né? Como os espíritos nos dizem, é como se fosse um relâmpago. Né? E isso a doutrina espírita nos mostra, e nós começamos a entender os desafios, o tamanho real dos desafios. Entendemos para que eles servem, né? Para que eles servem, entendemos que eles são passageiros, né? E Chico, na psicografia de Emmanuel, tem razão, né? Quando diz que tudo passa, né? Aqui na Terra tudo passa mesmo, né? Então é muito interessante isso, né? Que a gente fica refletindo, são reflexões que a doutrina espírita nos dá, resposta que ela nos dá. Da onde viemos, né? Fomos criados simples e ignorantes por Deus, né? O que estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para evoluir, né? Estamos aqui para trocar defeitos por virtudes, estamos aqui para nos conhecer, né? É para isso que nós estamos aqui. E para onde vamos? Que é uma resposta que nos faz compreender melhor o sentido da vida. Nós vamos, né? Todos nós caminhamos rumo à perfeição. Isso é inevitável. Todos nós vamos um dia chegar à perfeição. Então eu não preciso fazer nada? Se a gente não fizer nada, a vida vai nos empurrar para as provas até mais rudes para a gente crescer. Se a gente não fizer nada, o tempo de encarnações, o número de encarnações vai ser maior. E cada encarnação nós vamos ter que receber um corpo físico, os nossos amados vão receber um corpo físico, a gente vai ter que ir para o sepultamento deles, vão ter que fazer parte de tudo isso. Agora, quando nós evoluirmos, nós vamos para mundos, para orbes mais leves, onde nós nem precisaremos mais de corpo físico. Então, isso é algo divino, não é prêmio, é mérito de cada um de nós. É um motivo maior que nós temos para trabalhar as nossas imperfeições, né? Para que a gente possa realmente, né, ir nessa caminhada rumo ao Pai. Se nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, nós chegaremos de volta a Deus já numa perfeição relativa. É claro que longe da perfeição ainda de um Cristo, né? Do próprio Pai, né? De Deus, né? Então o bem sofrer e o mal sofrer, há uma diferença. O que seria o mal sofrer? Seria aquele sofrimento com revolta, aquele sofrimento que tu tenta terceirizar, que tu diz, não, isso é culpa minha, de injustiça, eu fui injustiçado, né? André Luiz, na série psicografada por Chico Xavier, nos coloca bem claro, né, que na Terra existe sim injustiça. A gente olha assim, puxa vida, aquilo ali é uma injustiça. Mas não existe injustiçados. Porque tudo que acontece é uma necessidade evolutiva para nós. Né? Então o bem sofrer
quando tu abraça aquilo ali, tem a resignação diante do que está acontecendo, que são muitas coisas que não dependem da gente, né? Que dependem do mundo exterior, e tem muitas coisas que são provocadas por nós. Muitas coisas a gente pensa, poxa vida, estou pagando alguma coisa, aqui, como foi lido, né, na questão das dívidas passadas. Sim, nós podemos diferenciar as provas das expiações. As provas são aquelas que nós estamos aprendendo e precisamos evoluir. E as expiações são aquelas inevitáveis que a gente faz um resgate. Né? Faz um resgate, não é castigo. É resgate para nós poder seguir em frente. Né? Então, na questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta para a espiritualidade superior, se nós não podemos experimentar um pouco dessa felicidade que a gente almeja tanto, antes do mundo, da Terra se transformar num planeta melhor, né? Nós estamos em plena transição planetária, né? Será que vão ter que esperar isso tudo? E o que os espíritos respondem? A maioria das dificuldades, a maioria dos sofrimentos que nós passamos aqui são causados por nós mesmos. Nós mesmos. Nossas atitudes, nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio, nós mesmos que escolhemos, né? Porque o que nós temos em comum? Todos nós que estamos aqui dentro agora, todos da cidade de Santa Maria, e posso dizer que de todo o mundo, o que nós temos em comum? O que vocês acham que nós temos em comum? Todos nós temos em comum. É o desejo de ser feliz. Todos nós queremos. Mas por que se todos nós queremos, por que nós não somos? Porque nós erramos as nossas escolhas. Porque nós nos apegamos, porque nós nos iludimos, porque nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto, o nosso egoísmo, porque nós alimentamos mágoas, ressentimentos, porque nós temos ciúmes, porque nós muitas vezes odiamos. No plano espiritual, quando nós estivermos lá, e nós todos estaremos lá, isso é algo absolutamente certo, né? No plano espiritual, a comunicação se dá pelo pensamento. O que nós pensamos, todos percebem. Se tiver interesse, percebem. O que os outros pensam, nós também podemos perceber, entender. A comunicação se faz pelo pensamento. Tem o livro Voltei, de irmão Jacó, que ele, psicografado também pelo Chico, que ele era um dirigente espírita, e ele era um trabalhador, e ele dizia para todos os amigos ali, dizia assim, olha, eu vou desencarnar e vou voltar e vou escrever para vocês como é que vai ser. Esse livro é maravilhoso, é um livro fino, mas é um livro assim empolgante, a gente começa a ler e não dá vontade de parar. Ele até está liberado na internet, eu não sei se tem aqui, eu voltei. Esse livro e ele, quando chegou, ele relatou, quando ele chegou no plano espiritual, ele começou a ver que muitos espíritos tinham uma luminosidade maior que a dele. E ele olhou assim, aquelas pessoas, tinha inclusive pessoas que nem eram espíritas e tinham uma luminosidade maior, e ele pensou assim, puxa vida, né? Ficou pensando, o que acontece que a minha luz está tão fraca? E aí eles se viraram para ele e disse, calma, tu vai entender aqui. Aí ele percebeu que o que eles pensavam, todo mundo estava vendo. Né? Agora vocês imaginem, nós, no atual estágio evolutivo que nós estamos aqui, se as pessoas pudessem ler os nossos pensamentos. Será que os nossos pensamentos são tão bonzinhos assim? Será que nós não rola um ciúme, assim? Algumas coisas, né? De se sentir injustiçado. Né? Então, assim, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Né? Nós ainda temos muito a aprender. E não é para a gente ficar baixando a nossa autoestima por isso, nem nos culpando. Nós estamos nessa caminhada passo a passo. E com a doutrina espírita, nós temos ferramentas para dar esses passos. Né? Então, é importante que a gente quando faça a reflexão dos nossos desafios, que todos nós temos, que a gente pode fazer duas perguntas.
por que eu estou passando por isso? Que é uma pergunta equivocada. E a segunda, para que eu estou passando por isso? Qual a finalidade? O que que essa dor, o que esse tormento está querendo me dizer, querendo me ensinar? Então é importante que a gente pergunte para quê? E não simplesmente por quê. Por que não eu? Olha, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e vamos passar, todos vamos passar. Então o porquê não tem sentido, nós precisamos passar. Agora, para quê? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Para quê? Para que a gente... O que essa dor quer me dizer? O que essa dor quer que eu aprenda com ela? Emmanuel nos fala, na psicografia de Chico, que dor bem compreendida, ou prova bem compreendida, não precisa ser repetida. Então, por que a gente fica repetindo, às vezes, provas semelhantes, assim, passa de novo, estou passando por isso, porque a gente não aceitou, porque a gente não compreendeu a lição que ela trazia e porque a gente não procurou melhorar. Então, as provas realmente são para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, o grande psiquiatra e um dos fundadores da psicologia, Carl Jung, e também como Freud, ele foi um dos criadores da psicologia humanista. Ele um dia foi perguntado na Inglaterra, na década de 60, por um repórter inglês, se ele acreditava em Deus. Perguntado para Jung. E ele já, com bastante fama, já trabalhando na psicologia humanista, e aí ele disse para o repórter, não, eu não acredito. Aí o repórter, mas como? O senhor é um homem que é respeitado, é humano, o senhor não acredita em Deus? E ele disse, não, eu não acredito em Deus, eu sei que ele existe. É diferente. E quando a gente acredita em alguma coisa, amanhã a gente pode não acreditar. Agora, quando a gente sabe que Deus existe, que Ele está dentro de nós, é diferente. Aí a gente tem mais resignação, aí a nossa fé, como nos diz a doutrina espírita, é uma fé raciocinada, porque a gente entende, que Deus é Deus de amor, que Deus não castiga, que tudo que acontece é uma educação para o nosso ser. E quando nós estamos afinados com as leis de Deus, nós podemos experimentar a felicidade possível aqui na Terra. Quando nós conseguimos pensar, fazer, falar, da mesma forma, raciocinar e falar o que nós estamos pensando e agir de acordo com o que nós estamos pensando, nós estamos alinhados com esse pensamento de Deus, nós começamos a ter paz de espírito. E essa paz de espírito que nos dá serenidade. Jesus nos disse, eu vos dou a minha paz. Mas a minha paz, ou a paz que eu vos dou, disse Jesus, é diferente da paz do mundo. Mas qual é a diferença da paz que Jesus nos dá, da paz do mundo? É que a paz que Jesus nos propõe é aquela que nós construímos dentro de nós, segundo os ensinamentos do Mestre. Esta paz interior não depende de fatores externos. Esta paz interior é construída sobre a rocha. E a paz que depende das coisas externas é como se nós construíssemos um castelo de areia na beira do mar. Cada onda ou cada problema vai roendo até que ele desaba. Então a paz que Jesus nos propõe e a paz que a doutrina espírita nos propõe é essa paz que nós edificamos dentro de nós. E quanto mais nós formos eliminando defeitos que todos nós temos, quanto mais nós formos eliminando defeitos, nós nos aproximamos mais da felicidade que nós buscamos aqui na Terra. Porque cada defeito é como se fosse um véu em cima dela. E à medida que nós vamos tirando, nós vamos enxergando, nós vamos percebendo que é possível, a felicidade possível aqui na Terra. Então, é para isso que nós estamos aqui na Terra, para evoluir e para trocar, fazer um câmbio, de defeitos que nós temos por virtudes.
Então é importante que a gente reflita sobre isso, né? E possa caminhar nessa direção de Deus, nessa direção do Pai. Porque Jesus também nos disse, né? Tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele não só venceu o mundo, como Ele nos deu uma bússola, um mapa para a gente superar as nossas dores e as nossas dificuldades. Então é muito importante, né, que a gente use das oportunidades da vida, dos desafios do dia a dia, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente possa ser solidário, né? Porque olha a paciência que tem os nossos mentores conosco, nosso anjo da guarda. Olha a paciência que eles têm, a gente promete tantas coisas e não faz. A gente vai, cai de novo e ele levanta, ajuda a subir, ajuda a levantar. Então nós precisamos ter paciência também com os nossos irmãos, né? Porque quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, essas primeiras duas palavras, Pai Nosso, Ele está dizendo, somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Todos nós precisamos uns dos outros. Então o bem sofrer não é aquela passividade, mas é a resignação. É algo ativo que a gente procura dizer assim, bom, o que eu não posso mudar, eu aceito. Como, por exemplo, o desencarne de alguém. A perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, o fim de um ciclo. Nós estamos abrindo e fechando ciclos aqui na Terra. Isso, quando se fecha um ciclo, a gente não tem o que fazer. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Não é uma passividade, dizer, não, agora acabou, não tem o que fazer. Tem. A gente pode se resignar, a gente pode tratar de outros objetivos, a gente pode seguir em frente, sim. Porque desilusão faz parte dessa nossa caminhada. Tem um ditado que diz que só se desilude quem se ilude. E quando nós colocamos todas as fichas nossas na mão de alguém, na mão de alguma coisa, se acontecer tal coisa, eu vou ser feliz. Se aquela pessoa agir assim, eu vou ser feliz. É isso que Jesus nos diz. Quando Ele diz, eu vos dou a minha paz, mas a minha paz é diferente da paz do mundo. Porque é uma paz que nós construímos. E é por isso que nós falamos tanto na questão do autoconhecimento. Nós nos conhecermos, nós sabermos realmente o que nós temos dentro de nós, quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Quando a gente diz, por exemplo, assim, olha, aquela pessoa ou aquela situação me tirou a paciência, eu perdi a paciência com aquela pessoa, não é verdade. Na verdade, se tu tem a paciência construída dentro de ti, tu não perde. O que acontece quando tu te descontrola é que a impaciência que está dentro de ti se manifesta, porque tu não reconhecia que era impaciente. Então as nossas emoções estão nas nossas mãos, as nossas reações. Nós não podemos controlar os outros, nós não podemos controlar as situações que o mundo nos apresenta, mas nós podemos controlar as nossas reações, porque nós vamos nos conhecendo, nós vamos sabendo. Chico dizia assim, quando alguém te apontar um defeito, e tu tem esse defeito, não te irrite. Tu tem esse defeito, tu sabe, tu te conhece, tu sabe que tem esse defeito. E quando alguém te apontar um defeito e tu não tem, não te irrite, porque tu sabe que não tem. Entende? A nossa paz é algo muito precioso para a gente entregar de mão beijada para alguém. Né? A gente precisa se ajudar, precisa trabalhar. Então que nós possamos refletir, né, nessa nossa resignação ativa, né, da gente realmente entender por que nós estamos aqui, o motivo das provas que nós temos e trabalhar o bem sofrer. Porque o mal sofrer, ele só tem desvantagens. Porque quando nós não aceitamos a dor, o sofrimento, nós baixamos a nossa vibração de tal maneira que nem o nosso anjo da guarda, nem os espíritos amigos conseguem nos ajudar, porque nós criamos como se fosse uma redoma ao torno de nós.
Agora, para nós sermos amparados e auxiliados, nós precisamos manter dentro do possível a nossa vibração, o nosso auto-amor, sempre com autoconhecimento, usando bem o nosso livre-arbítrio. Era isso que eu gostaria de passar hoje, eu espero que sirva para alguma reflexão. E eu, depois de jovem há mais tempo, né, eu comecei a compor. E eu fiz, para cada palestra, eu fiz uma música. E eu fiz uma música para essa palestra de hoje. Tá? Eu gostaria de ter 3 minutinhos. Nós vamos encerrar com ela, tá? Vou colocar aqui. Power on. Bluetooth mode. Device paired. Os evangélicos fazem música, os católicos, as outras religiões, nós também temos que fazer as nossas músicas espíritas, né? Acho que fica... é muito importante. Tá um pouquinho calor nesse ar, né? Eu nem sei. Então, o título da música é O Bem Sofrer e o Mal Sofrer. Tá? A dor bate a porta da alma terrena, não como um castigo, mas como um farol. Na escola da vida, nenhuma amargura é pequena, mas toda tormenta já prepara o nascer de um novo sol. Existe um mal sofrer da revolta e do suplício, que aumenta o fardo e estende a escuridão, que questiona os desígnios do Pai infinito e tranca o progresso nas grades da lamentação. Que cada provação seja um degrau de luz e que a paciência guie o nosso olhar, pois quem bem sofre, amparado por Jesus, transforma o pranto em asas para voar. Ao sofrer é a dor que se perde no orgulho ferido, no lamento estéril que não quer ver o outro lado, deixando o espírito aflito, perdido, esquecendo que a colheita é tudo que foi plantado. Mas há o bem sofrer que aceita e silencia, que curva a fronte em prece e em resignação, que sabe que a noite escura precede o dia e faz da ferida o berço da renovação. Que cada provação seja um degrau de luz e que a paciência guie o nosso olhar, pois quem bem sofre, amparado por Jesus, transforma o pranto em asas para voar. O bem sofrer não é amar
ajuda a crescer. É caminhar com fé, mesmo sozinho, sabendo que Deus ampara quem busca aprender. Na dor que a alma traz, há sempre dois caminhos. Um é a revolta que nos deixa mais sozinhos. O outro é a calma, a lição que a alma aprende, transformando em luz o que a vida acende. O bem sofrer é um passo para a evolução. O mal sofrer é a dor sem compreensão. Que cada provação seja um degrau de luz e que a paciência guie o nosso olhar. Pois quem bem sofre, amparado por Jesus, transforma o pranto em asas para